Sábado que vem temos um eclipse. É lógico que nós vamos falar bastante sobre toda essa energia que antecede o eclipse. Olá, bom domingo para vocês. Eu sou a Thelma Schiner, tô aqui todo domingo para a gente ver as influências astrológicas dos astros se movendo no céu e mexendo com a gente aqui na Terra. Sempre começando na segunda-feira, indo até o domingo seguinte. Mas também é um canal de Jinshin Jyutsu e eu sempre tenho uma dica muito perfeita para ajudar a gente a atravessar a semana com uma energia melhor que facilite os movimentos. No dia 30, sábado, nós vamos ter um eclipse solar. Você conhece os eclipses? Você sabe dos eclipses? Gostaria que eu desse uma aulinha, algum vídeo extra para explicar tudo isso sobre os eclipses? É só me pedir, escreve aqui embaixo. Mas eu já vou dar algumas boas dicas da influência desse eclipse que vai acontecer sábado que vem. O eclipse também já começa a nos influenciar desde uns 10, 15 dias antes do seu acontecimento e também reverbera até uns 10, 15 dias depois. Ou seja, tudo que a gente vem vivendo de 10 dias para cá já está conectado com essa energia, com esse novo que vai ser apresentado. O eclipse que a gente vai ter é um eclipse solar, que significa o quê? Uma lua nova. Só que essa é uma lua nova muito especial. Os eclipses, que podem ser lua nova ou cheia, têm uma potência multiplicada por 10 do que significa uma lua nova ou cheia normal. As luas novas é sempre a energia de um novo começo, de um frescor, de algum assunto, sempre relacionado com o signo onde isso está acontecendo. Esse eclipse solar vai ser uma lua nova em Touro. Touro é um signo que busca segurança, que busca a estabilidade, que trabalha muito com a terra, com a alimentação, com garantir aquilo que me deixa com uma sensação de proteção. Todos esses assuntos relativos ao que realmente me traz proteção, como que eu lido com o meu espaço físico, como que eu me preservo com o meu dinheiro, com os bens adquiridos, e será que eu preciso mesmo de todos esses bens para ter a segurança, que às vezes é muito mais emocional? Pausa um pouquinho. Sempre tem algum dos gatinhos participando aqui no domingo, mas hoje tá uma farra. Os 3 estão querendo virar estrela. Continuando, essa lua nova tão potente que acontece no eclipse do sábado que vem, ela vai trazer mais uma vez esse assunto relativo à maneira como a gente busca segurança, ou talvez transformar as maneiras como a gente até agora acreditava que era o que me assegurava. Porque essa lua nova acontece muito próxima desse Urano, que está remodelando a nossa maneira de encarar e perceber o que realmente é segurança, o como realmente a gente lida com o planeta, com a alimentação, com tudo. Além do Urano, também a gente vai ter Marte, que está passando lá em Peixes, num ângulo que também se harmoniza, entra em acordo com toda essa energia que a gente acabou de falar em Touro. Marte é ação, tomada de decisões, vigor, energia. E o signo de Peixes é muito sensível, idealista, sonhador, mas também muito empático, humanitário. Essa energia do Marte em Peixes aumenta, movimenta essa sensibilidade de cada um de nós e também coletiva. Vai favorecer demais para que esse tema novo, essa página que a gente está virando na vida individual e coletiva, tenha muita emotividade, esteja ligado bastante com um sentimento de coletividade ou às vezes de sonhar demais, fantasiar ou exagerar algumas questões dramáticas da vida. Como sempre,
É lógico que eu vou dar dicas específicas para cada signo e é muito importante ler o seu ascendente para ver aonde essa energia do eclipse vai impactar na sua vida. Mas isso só vai ser na sexta-feira, um dia antes do eclipse. E vai ser apenas no Instagram, então é bom me seguir lá. No entanto, eu acho importante dizer que esse eclipse realmente vai impactar um pouco mais nas pessoas dos signos de Touro, Escorpião, Leão e Aquário. Isso não quer dizer que é ruim ou bom. Depende da fase da vida que a gente está vivendo e aquilo que é o aprendizado novo que a gente precisa para o momento para evoluir, para andar para frente. Veja também se você tem algum outro planeta nesses signos que eu falei. Inclusive, você que ainda não tem um astrólogo para perguntar para ele aonde isso está influenciando, eu vou dar uma promoção para a pessoa pelo menos saber aonde esses 2 eclipses que a gente tem em maio vão estar mexendo com você. Eu preciso saber sua data de nascimento completa, vou ter que montar o seu mapa, mas a informação é de 10, 15 minutinhos para dizer onde, de que maneira esses 2 eclipses desse semestre vão mexer, vão virar a página, renovar na sua vida. Se você não tem Instagram, me escreva no e-mail. Eu vou deixar tudo aqui embaixo escrito. Você tem como me acessar e pedir, perguntar como é que a gente faz essa promoção do eclipse. Então chegou a hora da gente ver qual o toque de Jinshin Jyutsu que vai ajudar a reverberar melhor durante essa semana e nos preparar para esse eclipse. E eu fiquei pensando que como tudo está muito ligado com esse signo de Touro, dessa segurança, desse medo de perder o que eu tenho, desse medo de compartilhar o que eu já conquistei, o que será o dia de amanhã, que é o signo de Touro, na relação com o Jinshin Jyutsu, é também o fluxo do intestino grosso. O intestino grosso, para o Jinshin Jyutsu, tem a relação com o signo de Touro. Vamos fazer os 2 primeiros passos do fluxo do intestino grosso, que não só vai ajudar a gente a fluir mais a nossa energia, eliminar o que precisa ir embora, não segurar nada, e também da gente se sentir seguro, talvez de uma maneira diferente. Vamos lá? Vamos deixar a mão direita sempre na base do pescoço do lado esquerdo, dedos próximo à coluna. A mão direita vai segurar o dedo indicador da mão direita que está ali no pescoço. Relaxe, apoie os cotovelos numa mesa, se reclinando para frente e relaxando, ou até se recostando para trás. Sempre uma posição confortável para fluir a energia. O fluxo do intestino grosso ajuda a deixar eliminar aquilo que seguramos sem necessidade. Respire. Então, a mão esquerda agora irá logo acima da mama esquerda. Toque com suavidade com a mão esquerda, nesse pontinho 3 dedos acima da sua mama. A mão direita permanece na base do pescoço do lado esquerdo. Respire. E dessa vez apenas faremos esse lado, que é o que ajuda a soltar e fluir. Bom, fazendo esse fluxo a gente já garante que vai vibrar melhor com a energia desse eclipse. Lembrando que na sexta-feira, como sempre, eu coloco um post dando umas palavrinhas básicas para cada signo e leia o seu ascendente, onde esse eclipse vai mexer com você. Mas se você quer uma coisa mais profunda e personalizada, como eu disse, eu estou oferecendo agora 10 a 15 minutos de gravação
sobre o seu mapa onde e de que maneira esses dois eclipses, o de agora do dia 30 e também em meados de maio, como esses dois eclipses estão mexendo com você, o que eles estão propondo de mudança para a sua vida. Até lá!